Já era, campeão já era. Pode entregar a taça. Pra quem? Palmeiras. Por quê, senhor? 55. 55, vai pra 58. 58. O time do Palmeiras hoje, até os reservas são melhores, né? Tem um grande time. E aí, PVC, o que fazer sem caras que são tão importantes? Ganhar. Simples. Precisa vencer porque é um jogo fundamental para a tabela, não dá para vacilar mesmo com tantos desfalques. O time dá pra gente entender mais ou menos, mas o banco vai ser difícil. Então essa aqui é a questão. Eu entraria com o Luigi. Rapaziada, e o Palmeiras vai pegar o Juventude aí pra realizar aí o seu jogo a menos no campeonato, né? O Palmeiras tem jogos a menos aí. E é contra o Juventude, um deles. Palmeiras, jogo importantíssimo pro Verdão somar pontos, porque o Verdão vencendo seus jogos a menos, chega no confronto contra o Flamengo muito bem, né? E vocês vão conferir aqui agora, pessoal, nesse vídeo, o Souza, pessoal, porque o Souza já desistiu. O Souza, depois do São Paulo dele perder de virada dentro do Morumbis pro Verdão, o Souza já desistiu, já entregou os pontos. Palmeiras campeão brasileiro? Bom, vocês vão conferir vão ver aí o que o Souza falou, o Neto também. Tem o PVC projetando o Palmeiras versus Juventude, o Massini também trazendo algumas informações nesse vídeo. Então fica até o final que o vídeo tá bem caprichado, beleza? Então sem mais enrolação, pessoal, bora ir direto pro vídeo. Palmeiras enfrenta o Juventude amanhã e pode, a cada vez mais, ficar na liderança, só que joga com um time praticamente reserva. O que você pensa disso? O time do Palmeiras hoje, até os reservas são melhores, né? Tem um grande time. Então, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras assume aí a primeira posição para essa próxima rodada. Veloso? O Palmeiras tem muitos problemas para essa escalação aí. Nossa, bastante mesmo, hein? Tem bastante. Mas é bom time. Mas o Abel tem um elenco legal ali à disposição. O Alan deve jogar como segundo volante. O Maurício, Rafael, Andrés, Veiga, Felipe Anderson. Esse não joga nada. Eu acho que vai jogar o Bruno Rodrigues na frente, que já se recuperou, já entrou em alguns jogos aí, deve voltar depois de 2 anos parado. Souza? Palmeiras ganha com facilidade o jogo. Todo respeito ao... Cuidado com o Juventude, o Thiago Carpini, irmão. Thiago Carpini é bom treinador. Só porque o Carpini vai ser 2-0. Maravilha? Pode ser o Carpini, foice, inchada, qualquer coisa que seja. Palmeiras é favorito, não vai ter o Gustavo Gomes, não tem Flaco Lopes, não tem Vitor Roque, não tem Facundo Torres, não tem Martins. Se o Santos tivesse um time desse, tinha 40 pontos. Matheus, o que você pensa do Palmeiras, filho? São muitos desfalques, mas em compensação é a chance que todos esses garotos querem, né? Todo mundo quer jogar esse jogo, é a chance de ganhar da Juventude, não é um Flamengo da vida. É a chance de mostrar serviço. Porque quantos pontos está o Palmeiras? 53? 55. 55, vai para 58. 58. Tá junto com o Flamengo, só com um jogo a menos. Jogo importantíssimo, né, Veloso? Importantíssimo, porque abre 3 pontos e daqui a pouco... Depois é o Bragantino tem o Bragantino e depois já é o Flamengo. Então, acho que aí tá o campeão. É importante abrir essa vantagem esses próximos 3 jogos, né? Para chegar mais tranquilo até no jogo. O Bragantino vai ser o próximo jogo. O campeão já foi. O César Filho falou lá no SBT que o campeão já foi. Ele falou, o César Filho falou. O que ele falou? Que já era, o campeão já era. Pode entregar a taça. Pra quem? Palmeiras. Por quê, Souza? Eles têm um jogador ali, eles têm um jogador do meio ali que ninguém pode marcar, não. Qual é o jogador, Souza? É um de amarelo. De amarelo? É de amarelinho. Vixe, pra marcar ele não tem como, não. Ele bateu o Natal chorando agora, hein? Você acha, então, que acabou? Tu tem dúvida disso? Já era. Eu nem vou mostrar aqui, nem na rádio. Que vergonha o VAR. Não. Os caras, além dos caras serem ruins, eles não entendem de regra. E em relação à expulsão do Andréas Pereira? Não, ele foi na bola e escorregou. Só raspou a canela. Ele foi com o pé leve só, bem leve. Aquele pé pra quebrar, né? Pô, como é que pode isso, cara? Isso é um absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Salto armado. O Flamengo pode ser campeão em relação àquilo Só que... Libertadores, só Libertadores. Brasileiro já era, cara. Por quê, Souza? Porque já era. Palmeiras passou na frente já era. Palmeiras está jogando com 12? Não, eu acho que é pau. Vai chorar até dezembro. Às vezes com 14. Com 14. Vou trazer o lencinho pra ele, que ele vai chorar até dezembro agora. Você já tinha visto o negócio daquele? Tem o jogo, né? Palmeiras e Juventude se enfrentam, um jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida que vocês acompanham no Premier, Palmeiras jogando em casa no Allianz Parque. A questão é que tem muitos desfalques. Vamos ver a lista aí. Não tem a dupla de ataque, a dupla que vem bombando, Vitor Roque porque está suspenso,
e o Flaco Lopes, que está na seleção argentina. E mais desfalques muito por conta das convocações. O Aníbal Moreno, no meio de campo, também na seleção argentina. Facundo Torres e o M. Martínez estão na seleção uruguaia. O Martínez também está suspenso. E o Gomes, que está na seleção paraguaia e também suspenso, além do Sousa, que tinha sido convocado, mas sofreu esse edema na coxa aí, então não atua na partida também. Ô, Musetti, é um jogo, pensando em time, né, de um Palmeiras bem desfalcado, sem praticamente aí sua espinha dorsal, mas tem um lado muito positivo para os palmeirenses, porque encontra o Juventude, que é o penúltimo colocado da tabela, e o segundo pior visitante. Como é que fica esse Palmeiras? Será que é o adversário ideal, vamos colocar assim, para um time tão desfalcado, ou vai sentir muito a falta desses caras? Acho que as duas coisas, Lu. O Juventude não tá jogando nada. Eu acho que tá jogando menos que o Sport, Lanterna. Mas o Palmeiras deve sentir os desfalques. Eu acho que tem condições de ganhar. Me preocupa o meio-campo, né? Principalmente em termos defensivos. Deve ser um Palmeiras muito ofensivo, não por escolha da Abel, mas por necessidade. E não ter as opções para o segundo tempo complica um pouco, né? O jogo contra o Fortaleza, quando começa a complicar, você olha para o banco, você coloca Flaco, Vitor Roque, Andréas, o jogo acaba. Dessa vez não vai ter tantas alternativas, mas ainda assim acho que o Palmeiras tem condições de vencer e precisa vencer, porque é um jogo fundamental para a tabela, não dá para vacilar mesmo com tantos desfalques. A gente vai dar uma olhadinha na tabela já, né, e analisar, porque o Palmeiras pode abrir uma vantagem para o Flamengo, vai ficar com o mesmo número de jogos do Flamengo, então pode ser bem importante aí, pensando na sequência, nessa reta final de campeonato. E aí, PVC, o que fazer sem caras que são tão importantes? Ganhar. Simples. Conta com o coletivo, já falando do coletivo do Ancelotti, conta com o coletivo do Abel e vambora. Não, vai ser uma partida duríssima para o Palmeiras, vai ser duríssima para o Juventude também, para o Juventude é mais difícil, porque o Palmeiras é mais forte que o Juventude hoje. O Palmeiras vai jogar sem os 6 convocados, sem o Ramon Sousa, que foi cortado, sem o Vitor Roque, que está suspenso. Então você pode fazer um time que seja... O Everton tá pendurado. A gente pode dar uma olhadinha no campinho já que você está falando da montagem do time, da escalação, PVC. Vamos ver as possibilidades que o Abel tem para ir a campo aí, ó. O Kelvin pode voltar, eu acho, mas assim, ele tá machucado, né? O Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, que não foi convocado. Andrés Pereira e Alan, pode ser o Rafael Coutinho de primeiro volante. Bom, até aí o time tá forte, né? Tá bem forte. Mas tá reserva, né? O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva. Até outro dia era titular, tem o Andrés Pereira. O Giai era reserva, era titular até o Kelvin chegar. Sim. Depois que o Kelvin chegou, o Kelvin é titular, o Giai é reserva. O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva, o Alan é reserva, o Veiga é reserva, o Maurício é reserva e o Luiz é reserva. Na frente eu acho mais complicado. São 6 do meio reservas. pra frente. Do meio pra frente o titular que não está jogando. O Kelvin não está jogando, o Gustavo Gomes não está jogando, o Aníbal Moreno não está jogando, o Lucas Evangelista está machucado. Roque, sim. E o Lucas o Evangelista. Flaco e o Vitor Roque. Então, assim, é importante você ter um time. E acho importante destacar que o Palmeiras não está reclamando de jogar na data FIFA, porque o Palmeiras e o Flamengo foram convidados à CBF para jogar nesse jogo lá atrás, na data FIFA anterior, e o Palmeiras falou, e o Flamengo também, nesta data FIFA não, vamos na próxima. Então, nesta próxima, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem que jogar nessa. E outra, azar. Concordou com o calendário, né? Claro, azar. Concordou com o calendário, não pode reclamar. Eu não estou falando que tem que reclamar. O Flamengo até poderia, porque foi contra a mudança, o calendário, a mudança, né, do calendário. O Palmeiras não. O fato é que tinha jogo atrasado, e o Palmeiras tem jogo atrasado e tem que jogar. Então vai jogar nessa data. E o Palmeiras botou na nota, criticada a nota do Palmeiras, colocou que não está reclamando de jogar nessa data. E não tem que reclamar porque concordou com isso. Mas os 2 jogos em casa representam dificuldades e oportunidades. Jogar na data FIFA e pós-data FIFA no dia seguinte, às 7 da noite, contra o Bragantino e contra o Juventude, sem os jogadores convocados, vai acontecer também na quarta-feira contra o Bragantino, torna os jogos muito difíceis. Porque o Palmeiras está desfalcado. Por outro lado, se o Palmeiras ganhar 6 pontos nesses 2 jogos, e se eventualmente o Flamengo perder ponto para o Botafogo,
O Palmeiras pode chegar ao Maracanã contra o Flamengo com uma vantagem de 4 que permitiria até ser derrotado no Maracanã. Aí a tabela para vocês visualizarem melhor. Palmeiras assumiu a liderança na última rodada, tem a mesma pontuação do Flamengo e tem um jogo a menos. Então vai igualar esse número de jogos amanhã, podendo abrir 3 pontos de vantagem. E são 3 pontos, né? Já é uma diferença. E o Cruzeiro aí fica mais distante. O Cruzeiro vai continuar com um jogo a mais, com 52 pontos. Então, hoje são 3 de diferença do Cruzeiro para o Palmeiras, podendo chegar a 6 ao fim da rodada, se o Palmeiras conseguir os 3 pontos em casa. O que representa esse jogo, hein, Musetti, em termos de classificação? Porque se o Palmeiras chega na frente do Flamengo para o jogo no Maracanã, será que o que isso interfere no jogo? E o Cruzeiro também vai ficar mais distante dessa briga, né? Se o Palmeiras conseguir vencer amanhã. Fundamental. Esse jogo para o Palmeiras é ter essa gordura antes de enfrentar o próprio Flamengo, é deixar de perder pontos, né? A gente fala muito aqui no De Primeira que o PVC é entusiasta dos pontos perdidos, do aproveitamento, e o Palmeiras não pode perder pontos contra o Juventude. Não apenas pela posição do Juventude, mas pelo que o Juventude tem feito. É um time com problemas, mas é um time ainda superior ao Juventude. É um time que tem que jogar com a bola nos pés, porque não vai ter aquele primeiro volante, não tem M, não tem Aníbal, não tem Lucas Evangelista, então é um time que tem que jogar. E o Cruzeiro, eu já falei e repito, para mim vai me surpreender muito se tiver no final do Campeonato Brasileiro, lá na 37ª, 38ª rodada, brigando por título. É uma campanha boa, mas para mim o Cruzeiro vai brigar por esse 3º lugar. E lembrando ainda sobre o time, que o Everton e Piquerez estão pendurados, né? Então, se levarem um cartão amarelo, ficam fora da próxima rodada. Contra o Bragantino, quarta-feira. Exato. E, ao mesmo tempo, pode ser o interesse do Palmeiras de tirar os dois para não correr o risco de perder os dois para o confronto do Maracanã contra o Flamengo. Quer dizer, pode ter um 3º cartão amarelo forçado? Não tenho certeza, mas é uma hipótese para a gente prestar atenção. PVC, pensando ali na formatação desse time ali na frente, o Veiga, quem aparece como uma referência, um camisa 9? Pode ser Veiga, pode ser o Luigi, pode ser Bruno Rodrigues? Como é que você pensa esses caras de frente? Eu gosto muito do Luigi como centroavante. Eu acredito muito no Luigi como centroavante. Mas o Abel não tem usado o Luigi como centroavante. Tem usado o Luigi como ponta. Eu acho que ele não vai com o Luigi como centroavante. O Luigi era para ser desfalque também, né? Por que o Luigi não está desfalcando? Porque o Brasil foi eliminado na fase de grupos do Mundial Sub-20. Perdeu para a Espanha semana passada. Porque o Luigi estava no Mundial Sub-20. Eu acho que não é o Luigi. Acho que o Luigi vai para o banco. Talvez seja o Bruno Rodrigo. Ou o Bruno Rodrigues. Ou talvez seja o Maurício de centroavante. Então não seria daquela forma, né? Eu acho que vai ser diferente. Eu acho possível ele escalar Rafael Coutinho como primeiro volante. Deixar Andréas, jogar o Alan para a direita, Felipe Anderson para a esquerda e jogar com Veiga e Maurício sem centroavante. Falando nisso, Rafael Coutinho, garoto de 19 anos, já foi primeiro volante, camisa 8, meio armador também, estava na seleção brasileira sub-20 agora, chegou no Palmeiras no sub-15 ainda. O que se fala dele nos bastidores, PVC? E nas adversidades surgem as oportunidades, né? Foi treinando, agradou o treinador, o Abel. Você acha que ele pode ser utilizado nesse jogo? Acho que pode. Não é informação. A não ser informação que a gente está lendo. A gente tem lido que o Rafael Coutinho pode ser titular. Eu lembro muito do caso do Matheus Salles. Né? O Matheus Salles está no Mirassol hoje. O Matheus Salles foi um jogador que Marcelo Oliveira, 10 anos atrás, jogou como titular na partida contra o Santos, final da Copa do Brasil. Ele anulou o Lucas Lima e arrebentou com o jogo. Pode acontecer isso. É difícil você pensar o que ele pode fazer com um primeiro volante. Ele pode tirar um volante, ele pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com o Mikael, por exemplo. Não acredito. Eu acho que ele pode ir com o Rafael Coutinho. Acho mais fácil do que com o Luiz de centroavante. O Abel vai inventar alguma coisa amanhã. Boa, saberemos então amanhã, hein? Tem até dificuldade de montar o banco. O time dá pra gente entender mais ou menos, mas o banco vai ser difícil. Entendendo que o Carpini e o Abel têm, né? O Carpini vai bem contra o Abel. Entendendo que o Juventude também tem desfalques, né? Se fala em 4 ou 5 jogadores que não vão poder atuar.
um jogo que a escalação desse árbitro ajuda o Palmeiras, porque ele é um árbitro que deixa o jogo seguir. O Palmeiras ajuda nesse sentido, tá? De característica. Se fosse o pica-pica, né? O Daronco, aí é diferente. O cara pica o jogo o tempo todo, você precisa fazer o gol, basta fazer as faltinhas que o árbitro vai parar o jogo. Então é nesse sentido. São 5 jogos dele com o Palmeiras ganhou 4, empatou 1. Então, eu imagino um jogo onde o Juventude vai se defender muito, parecido com o que foi Palmeiras e Fortaleza, em que o time reserva só foi jogar bem no segundo tempo, tá? Mesmo eu ainda achando que o time do Fortaleza é mais time que o Juventude. Então, tem algumas alternativas de time para a gente entender como pode ser o jogo. E não é só esse, né? Com a mudança de data da Argentina de segunda para terça, é provável que o Palmeiras não tenha nenhum dos jogadores convocados, nem o Aníbal, nem o Flaco, nem o Gustavo Gomes e nem os 2 uruguaios. A possibilidade é do Sosa jogar na próxima quarta-feira contra o Red Bull, tá? E olhe lá. Os desfalques aí, Massa, para mais elementos para você comentar. Vamos ver quais são os desfalques do Palmeiras e até um provável Palmeiras. Para sábado é isso aí, né? Os 5 convocados, um suspenso e um lesionado. É isso. Não tem como. Não tem... Imagina o jogo contra o Red Bull, que vai ser um jogo mais difícil ainda que esse, né? Se você tivesse de volta o Aníbal, o Flaco, o Sosa e o Vitor Roque, beleza. Poxa, estamos 3 desfalques, os caras estão na seleção, né? E o Gustavo Gomes dá para contornar. O Aníbal, o Martínez não tá, mas volta o Aníbal. Agora não tem camisa 5 para pôr em campo. Né? Tem o Coutinho. Os meninos da base que foram, infelizmente, passaram vergonha lá no Mundial, até custou a demissão do Ramon, já voltaram. São Luiz e Eric Belé para o ataque, o Benedetti para a zaga, Gilberto para a lateral direita, o Coutinho para a camisa 5 e o Larson, que está lá treinando já há alguns dias com o Abel. Então, imagino que o banco, com exceção do Luiz, vai ser composto por muitos desses caras. Entendeu? Imagino que vou ver no banco Benedetti, Gilberto, Eric Belé, vão estar no banco de reservas. Aí tem uma coisa a se pensar. É melhor entrar com todos que eu tenho disponíveis, mesmo que sejam aqueles fora de posição, no começo, ou deixo 1 ou 2 para entrar no segundo tempo? Isso é difícil, é uma decisão, cara, só o Abel mesmo para quem está lá dentro. Eu jogaria com Fux de volante ao lado do Andréas. Provável certo? Palmeiras aí, então, para você. Não é esse que está aí. Você já pode dar a sua opinião em cima desse provável. Exato. Que está aí, o Kelvin não treinou ontem, então dificilmente ele vai para o jogo. Se for, é banco, né? Com aquele trauma no pé, jogou no sacrifício contra o River, está aprovado, né? Quem toma uma pancada no pé, é trauma, é uma pancada, o cara não consegue voltar. Então, eu entraria, o time que está aí é o Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Alan e o Andreas, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Luigi ou Bruno Rodrigues. Esse é Campinho, ele está usando todos, que é o que você fala da segura, opõe, e aí está colocando tá todo mundo aí. Tá? Não fica ninguém pro banco praticamente. Não fica ninguém. Então essa aqui é a questão. Eu entraria com o Luigi. Eu sei que o torcedor do Palmeiras vai falar assim: Luigi não dá, Luigi não dá, Luigi não. Gente, esse é um momento em que e vocês vão ver um Allianz Parque de volta. Já tem 37 mil ingressos vendidos. A capacidade de estádio é 42, mas não sei por que a PM só pode vender 41. Não entendo isso. Se tem capacidade para 42, vende 42. Não, só 41. Nós vamos ter lotação, daqui a pouquinho vai sobrar só camarote, restaurante e tal. E o torcedor que vai ao estádio, ele precisa entender
que o Palmeiras precisa agora do Luíde, do Belé, do Gilberto, do Coutinho, e que eventualmente eles vão errar um passe, não vão se movimentar certo, corretamente. Bom, rapaziada, e tem informação importante aqui no final do vídeo para vocês. Não pula essa parte que é informação de mercado, porque tem jogador aí querendo ficar no Palmeiras. Enfim, vocês vão conferir essa notícia aqui que eu tô trazendo para vocês. Notícia publicada lá no X pelo perfil Planeta do Futebol, beleza? @futebol_info lá no X, beleza? E olha só a informação, pessoal. Bruno Fux manifesta desejo de ficar e Palmeiras decide comprá-lo. O zagueiro está emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim do ano. O Verdão deve oferecer um jogador ao Galo para tentar reduzir o valor da compra, 3,5 milhões de euros, né, cerca de 21,7 milhões de reais. E o mais provável é que o atleta oferecido seja Caio Paulista, que está emprestado ao Clube Mineiro. Então, essa informação aí é divulgada pela ESPN Brasil, informação da ESPN e divulgada aqui no X pelo perfil Planeta do Futebol, trazendo essa informação da ESPN aí de que Bruno Fux, esse mesmo que tá na tela aí para vocês, o Bruno Fux quer ficar no Palmeiras, né, cara? E eu vou ser sincero para vocês, impressionante como o Fux, ele chegou, né, vestiu a camisa, cara, e assim, ele gosta de fato, dá pra ver assim, ele transparece, né, como ele tá feliz no Palmeiras, né? O Fux chegou, vestiu a camisa e, cara, parece que já tá no Palmeiras tem muito tempo, vibra muito, sempre intenso ali, além de ser um excelente jogador, né? Eu não sei na opinião de vocês, e aí vocês podem ir aqui no campo dos comentários, deixar a opinião à vontade aí sobre o Bruno Fux, o que você tá achando dele no Palmeiras, mas na minha opinião, pessoal, o Bruno Fux jogando muito bem, sendo peça fundamental, sendo peça muito importante aí pro Abel, né, pro Palmeiras, nesse time aí. Tô achando muito bacana mesmo as atuações do Bruno Fux, como ele vem jogando, tá? Então acho que o Palmeiras exercer aí a compra, né, adquiri-lo em definitivo, seria uma baita jogada, uma baita contratação de fato, assim, definitiva, né, do Palmeiras. E além do mais, vai mandar lá pro Galo, né, pro Atlético Mineiro, o Caio Paulista, né, pessoal? Que o Caio Paulista não tem como, né, e não dá mesmo. Então acho que o Palmeiras estaria fazendo uma jogada muito, muito boa mesmo. Vamos dizer assim, se livrando do Caio Paulista e trazendo um bom jogador, um bom zagueiro, que é o Bruno Fux, em definitivo, né? Mas enfim, essa informação, pessoal, para manter vocês atualizados aí em tudo que tá acontecendo nos bastidores do Verdão, informações de mercado e essa informação muito importante, né, sobre um dos principais jogadores do Verdão que vem sendo aí ultimamente. Enfim, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações aí também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É o Porco. É nóis. Fui.